Ok, então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite feito pela CPPME e também pela Câmara do Comércio para estar aqui convosco neste espaço de discussão. O meu nome é Filipa Ferrada, eu sou docente na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, mais propriamente no Departamento de Engenharia Eletrotécnica, e venho aqui falar-vos um bocadinho de algo que é muito paralelo à economia digital, muitas vezes até acaba por ser confundido, que tem a ver com a transformação digital e, de facto, o impacto que essa transformação pode ter nas pequenas e médias empresas. E queria também não descurar, neste sentido, obviamente, o papel da colaboração. E, portanto, iria orientar aqui o meu discurso nesse sentido. Ora bem, começando então aqui por um quadro que para muitos de vós é um quadro conhecido, portanto temos aqui o quadro das várias revoluções industriais que foram acontecendo ao longo dos séculos e, portanto, nós neste momento estamos fixados, se assim quisermos dizer, aqui na indústria 4.0, embora a indústria 5.0 também já esteja aí com grande caminho, mas pronto, falaremos dela um bocadinho mais tarde. E a minha ideia essencial aqui neste slide era só mostrar-vos que, ao longo destas revoluções, a indústria, todas as empresas ou fábricas que não acompanharam a revolução tecnológica acabaram, obviamente, por não sobreviver. E, portanto, neste momento, é extremamente importante que quaisquer empresas, portanto, neste caso, pequenas e médias empresas, façam esta transformação ou consigam, na realidade, evoluir para a revolução que temos hoje em dia, que é uma revolução que é extremamente que é uma revolução que adopta, obviamente, muitas tecnologias digitais avançadas, que traz muita competitividade também aqui ao nosso tecido e ao nosso mercado e que, na realidade, trará muito potencial, mas, ao mesmo tempo, trará também aqui alguns desafios. E era neste sentido que eu gostaria também de evoluir. Ora bem, no que diz respeito, então, aqui, só para fazermos aqui um ponto de situação do contexto atual, portanto, hoje em dia nós estamos perante mercados muito turbulentos, disruptivos e incertos, portanto, é usual dizermos que neste momento estamos a atravessar aquilo que se chama o mercado VUCA, portanto, que é um mercado volátil, incerto, complexo e também ambíguo, embora hajam já aqui algumas tendências para um pós-VUCA, portanto, um novo mercado que é mais acentuado aqui no mercado BANI, que é o mercado que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E, portanto, estamos então aqui a atravessar mercados muito turbulentos e, ao mesmo tempo, com o atravessamento desta turbulência, temos então aqui alguns novos paradigmas que vieram trazer uma outra dinâmica aos nossos mercados. Passámos de uma situação em que tínhamos a produção feita quase no início de 1860, tínhamos quase a produção feita para o envido, não é? Portanto, era tudo detalhado para o envido. Passámos, entretanto, por uma situação em que tudo o que era produzido em massa e, neste momento, estamos então num novo paradigma, que é o paradigma da produção particular ou personalizada e que traz aqui, obviamente, algumas questões, nomeadamente aumenta aqui um pouquinho a competitividade das várias empresas. E, portanto, é obviamente necessário criar aqui novas estratégias globais para conseguirmos efetivamente navegar neste mundo que é tão volátil, que é tão turbulento, tão incerto. E, portanto, basicamente temos que assentar aqui o nosso foco em 4 principais requisitos.
temos que ser mais rápidos a colocar o produto no mercado, mas ao mesmo tempo temos que ser ágeis para nos adaptarmos às mudanças que o mercado está efetivamente a passar e, ao mesmo tempo, não perder a qualidade e a eficiência. Está bem? Portanto, isto é algo que é extremamente importante. E isto tudo é importante porquê? Porque queremos, obviamente, maximizar a velocidade com que vamos criar valor para as nossas empresas. E é aqui que entra, efetivamente, a necessidade de percebermos muito bem como é que o digital poderá, efetivamente, ajudar. Ora bem, começando aqui um bocadinho por tentar perceber quais são os diferentes tipos de conceitos que muitas vezes são confundidos, não é? Portanto, muitas vezes ouvimos dizer queremos digitar, ou queremos digitalizar, ou queremos... E, na realidade, confundimos isto com o que é, de facto, a transformação digital. Ora bem, existem estes três grandes conceitos. Obviamente, todos eles estão interligados e complementam-se, efetivamente, mas são, efetivamente, distintos no seu conceito. A digitação, basicamente, passa por convertermos tudo aquilo que é analógico para o digital. Portanto, um exemplo bom que podemos dar sempre é passar de uma folha de cálculo de papel para uma folha de cálculo em Excel, estamos a digitar. A digitalização entra aqui, efetivamente, com uma grande absorção das tecnologias digitais nos processos da nossa empresa e, portanto, nós aqui podemos pensar que como é que vamos utilizar o digital ou as tecnologias em processos como processos de encomendas. Estavam há pouco a falar da questão da encomenda e dos problemas que às vezes se dão porque o papel não chega, etc. Portanto, aí é uma forma em que podemos, efetivamente, ter digitalização e a transformação digital é algo que é muito mais abrangente. A transformação digital faz com que a empresa, no seu todo, tenha aqui uma capacidade de mudança ao nível da transformação do próprio negócio. E isto tudo vai trazer, obviamente, impactos. O primeiro impacto acaba por ser na eficiência e na produtividade da própria empresa e não só. Aqui um impacto muito importante tem a ver com o impacto da internacionalização. Como é que nós podemos colocar o nosso produto, o nosso negócio além fronteiras. E, portanto, o digital aqui acaba por nos trazer uma grande vantagem. Então, por onde é que devemos começar? Por onde é que devemos de atuar? De acordo com os autores aqui deste livro, que é o Leading Digital, eles assumem que é importante transformar a 3 níveis, ou a 3 dimensões, ou usando 3 alavancas principais. A alavanca da transformação da experiência com o cliente, portanto, aqui, basicamente, o foco tem a ver como é que nós vamos alterar ou melhorar a nossa relação com o cliente. Portanto, é muito importante esta transformação. Ao nível, obviamente, da transformação dos processos operacionais, como é que nós vamos aumentar ou otimizar os nossos processos internos. E, finalmente, ao nível da transformação dos modelos de negócio. Como é que vamos conseguir, na realidade, gerar mais valor para as nossas empresas. E isto tudo não pode ser feito de forma isolada. Isto tem que ser, estas 3 dimensões têm que ser seguidas e têm que ser incorporadas de forma quase paralela. Caso contrário, poderá não correr da melhor forma. E para isso tem que haver aqui uma grande vontade, uma grande adoção e investimento em aquilo que nós chamamos as capacidades de liderança, que tem a ver com o quê? Ter efetivamente uma visão transformadora do digital e como é que podemos chegar ao digital para cada caso em específico, uma boa coordenação, portanto, uma coordenação que esteja comprometida para o efeito, o envolvimento de todos os colaboradores. É importante que estejam todos na mesma linha, todos juntos para conseguir alcançar esta estratégia, esta visão e, finalmente, também ter aqui uma liderança tecnológica. É importante saber o que se está a fazer, perceber bem quais são as tecnologias que existem e como é que as podemos efetivamente usar. Ora bem, o que é que torna esta transformação então possível na prática? Existem aqui 3 grandes fatores que o fazem. O primeiro, os dispositivos conectados, que são basicamente todos os dispositivos que permitem a recolha e também a transmissão de dados em tempo real.
Temos a tecnologia cloud, que nos vai permitir ter um acesso e podermos também processar informação de forma segura e também escalável. E, finalmente, os sistemas integrados, que nos vão ajudar, efetivamente, a ver toda a nossa empresa, todos os sistemas que estão acoplados à nossa empresa como um único organismo. E, portanto, para isso, obviamente que existe uma panóplia de tecnologias. Portanto, a tecnologia existe, a tecnologia está cá, a tecnologia está acessível a todos nós. Portanto, podemos até dizer que a tecnologia, de alguma forma, está democratizada. Portanto, agora, o que é importante? É importante cada um de nós, cada uma das empresas, perceber para os seus objetivos quais é que são efetivamente as tecnologias que fazem sentido, não é? E, portanto, de alguma forma, poder não só conjugando tecnologias, como depois adotando tecnologias mais tarde, que acabam por ser o follow-up ou o seguimento do que se fez até agora, e, portanto, é muito importante ter aqui esta noção de que existem tecnologias, desde a Internet of Things até a inteligência artificial, que nos vão ajudar neste sentido. De forma a ter só aqui uma noção, este estudo é um estudo extremamente recente, é um estudo que foi disponibilizado há poucas semanas. Portanto, de acordo com algumas expectativas de alguns empregadores, 86% dos próprios empregadores acreditam que as tecnologias de inteligência artificial e também de informação e processamento são, efetivamente, as que vão fazer aqui com que haja uma transformação digital mais acelerada e que vai impulsionar, de alguma forma, a transição digital. Logo de seguida temos então ali a parte da robótica e dos sistemas autónomos, que acabam efetivamente também por fazer com que isto sejam tecnologias líderes e que de alguma forma nos vão ajudar aqui a esta transformação. Apresento-vos aqui neste quadro só alguns exemplos. Portanto, começámos no primeiro slide com a indústria. Efetivamente, a transformação digital não se dá só ao nível da indústria, a transformação digital cobre desde a saúde até à logística e transportes. Portanto, podemos efetivamente encontrar ferramentas digitais, portanto, tecnologias digitais que nos vão ajudar a transformar não só os nossos processos operacionais, como os nossos modelos de negócio e também a nossa experiência com o cliente. E, portanto, temos aqui alguns exemplos dados ali também de algumas empresas em Portugal. Infelizmente, a maior parte delas são grandes empresas, mas isto também acaba por nos dar aqui uma noção de que é efetivamente importante que esta transformação também seja feita ao nível das pequenas e médias empresas e para isso eu entraria então agora aqui com a questão da colaboração. Ora bem, é importante perceber que para muitas pequenas e médias empresas será difícil para elas conseguir adotar estas estratégias de transformação digital de forma isolada. Portanto, é muito importante que esta transformação digital seja feita de uma forma colaborativa, em que vamos conseguir, de alguma forma, criar aqui algumas interações e algumas partilhas que nos vão ajudar, efetivamente, a sobreviver. E, neste sentido, entram aqui um bocadinho a noção de redes colaborativas. Portanto, as redes colaborativas são definidas, basicamente, como uma rede de entidades que podem ser empresas, podem ser universidades, podem ser centros de investigação, podem ser clientes, podem ser fornecedores, podem, inclusive, até ser máquinas, que são autónomas, podem estar distribuídas geograficamente e que colaboram com um intuito comum, não é? Portanto, elas querem alcançar objetivos comuns e estabelecer também aqui confiança mútua, de forma a que seja mais fácil, na realidade, haver esta troca de conhecimento. Obviamente, estas redes colaborativas são suportadas por redes informáticas. Ora bem, tendo isto basicamente como ideia inicial, qual é que é então a grande vantagem de fazermos parte ou de termos acesso a este tipo de redes? Primeiramente, acesso a conhecimento partilhado.
Portanto, conseguimos facilmente, dentro de uma rede, perceber qual é que são as boas práticas, quais foram as melhores estratégias para o digital e aprender com isso e poder trazer isso para a nossa organização. Partilha de riscos, custos e financiamento. Por exemplo, podermos utilizar em projetos que são em conjunto, podermos de alguma forma partilharmos as despesas, partilharmos os custos, por exemplo, de acesso a uma tecnologia cloud, por exemplo, ou de acesso a uma outra tecnologia que seja importante. E, portanto, aqui temos esta capacidade de poder partilhar estes riscos. Outra vantagem tem a ver com a inovação. Portanto, eu consigo, dentro de uma rede, provavelmente mais facilmente criar um conjunto de empresas que juntamente poderão desenvolver projetos, sejam eles desenvolvimento de produtos, seja o desenvolvimento de serviços. E, finalmente, falando outra vez aqui, estando dentro deste tipo de redes, estaremos, obviamente, muito mais facilmente perto de podermos fazer parte de outras redes de distribuição e, de alguma forma, internacionalizar e passar além fronteiras, efetivamente, o que nós, efetivamente, desenvolvemos. Ora bem, a colaboração não se vê só à colaboração externa, se assim quisermos dizer, com os outros parceiros. Podemos também ver a colaboração ao nível da empresa. Se olharmos para a empresa como uma rede de sistemas inteligentes que precisam de colaborar entre si de forma a ir ao encontro da otimização dos vários processos, podemos pensar que a colaboração também é muito importante ao nível da integração vertical, isto é, podermos ter colaboração entre os diferentes níveis da organização, desde, no caso da indústria, do chão de fábrica até à gestão de topo. Temos também aqui a colaboração muito presente na integração horizontal, portanto, tudo o que tenha a ver com os stakeholders que são necessários ao longo da nossa cadeia de valor, é importante que haja colaboração para poderem juntos trazer aqui alguns benefícios. Mas podemos ter também aqui colaboração ao nível da perspectiva do modelo de negócio, de criarmos aqui novos modelos de negócio conjuntamente entre empresas e clientes, por exemplo, é o primeiro caso que vos dou, que é uma colaboração estreita com clientes. Portanto, temos aqui um pouco a noção de co-design e co-criação de produtos e serviços. Por outro lado, a colaboração também é essencial para podermos abordar aqui outros mercados, portanto, os tais mercados globais que nos podem ajudar a proliferar e nunca esquecendo as especificidades locais, portanto, tendo aqui um bocadinho a noção de local enterprise bem definida. Podemos ter também colaboração ao nível da passagem do produto para serviço, portanto, cada vez mais há esta tendência de podermos efetivamente criar novos modelos de negócio por cima de produtos que já estão a ser produzidos e, portanto, temos aqui a noção de servitização e, finalmente, a colaboração entre a indústria, neste caso, e outros atores societais, de forma a respeitar também aqui a sustentabilidade e a responsabilidade social. Portanto, isto só para dar aqui, não entrando em grandes detalhes, uma ideia geral de como é que a colaboração pode ser tão importante para esta transformação digital. Obviamente que para que isto aconteça precisamos de ter algumas estratégias, não é? Portanto, como é que na realidade podemos alcançar esta colaboração? E, portanto, temos aqui alguns exemplos de algumas estratégias que podemos adotar. A primeira, tentarmos conhecer ou perceber quem é que podem ser os nossos parceiros, não é? Portanto, como é que na realidade nós conseguimos identificar aqui alguns parceiros que nos podem ajudar. Portanto, temos aqui, por exemplo, criar parcerias estratégicas com startups para acelerar a nossa digitação. Portanto, startups, na realidade, são aquelas empresas que têm a maturidade digital mais elevada neste momento e, portanto, elas poderão, efetivamente, ajudar-nos nesta questão. Com universidades e projetos de investigação e desenvolvimento. Portanto, é muito importante, muitas das vezes, que haja esta simbiose entre a academia e a indústria, vá lá, ou o tecido empresarial para que a inovação aconteça, ou até com algumas empresas para a integração em cadeias de valor.
Podemos também mapear qual é a existência do ecossistema digital, portanto, identificar alguns clusters, algumas incubadoras que me possam ajudar efetivamente aqui na questão da transição para o digital. Obviamente, adotar também algumas ferramentas de colaboração digital, desde a gestão de projetos até à cocriação. Portanto, temos ali uma série de ferramentas que poderão ser úteis nesta colaboração. E finalmente, e não descurando, tentar perceber quais é que podem ser alguns indicadores que me podem ajudar a perceber como é que está a ser o meu caminho. Portanto, se isto está a correr bem, se não está, se eu estou a caminhar para o meu objetivo da melhor forma, etc. Portanto, é muito importante perceber aqui como é que podemos fazer estes tipos de colaboração entre os vários organismos. Falei-vos um bocadinho ao início que estamos agora também a passar o momento da introdução da indústria 5.0 e não queria deixar de vos deixar aqui esta mensagem. Portanto, a indústria 5.0 acaba por aparecer depois de ter aparecido o conceito de sociedade 5.0 no Japão. Ora bem, tanto a sociedade 5.0 como a indústria 5.0 estão especificamente focadas em criar uma nova sustentabilidade para a nossa economia, sempre muito centrada no humano. Portanto, o humano passa a ser aqui uma chave principal para o nosso futuro e o futuro do nosso desenvolvimento. E, portanto, é importante, não só neste momento que ainda estamos a passar aqui uma fase, e a maior parte do tecido empresarial de pequenas e médias empresas a passar uma fase em que ainda estamos aqui na fase da digitalização e da transformação digital, mas, ao mesmo tempo, é importante não descurar esta questão da indústria 5.0 e, portanto, estarmos mais focados no ser humano. Obviamente que a indústria 5.0 acaba por ter ali aquela tríade que tem a ver também com a resiliência e com o ser ou não ser sustentável, mas a questão aqui do humano é algo que é muito importante reter. E isso já se começa a ver nos dias de hoje, não é? Portanto, nós nos dias de hoje começamos a ter aqui uma forte colaboração entre o humano e a inteligência artificial. Podemos ver agora o boom da inteligência artificial generativa, os ChatGPTs, os copilots, etc. E, portanto, temos sempre que perceber que a inteligência artificial não nos vem substituir, não nos vem sequer manipular. A inteligência artificial, de alguma forma, vai-nos completar, não é? Portanto, vai-nos, na realidade, ajudar a tornarmos-nos mais eficientes, mais ágeis, a podermos adotar, efetivamente, outras perspectivas. Obviamente que temos aqui alguns desafios, e muitos deles difíceis, pela frente, não é? Portanto, temos aqui questões que têm a ver com confiança, as questões que têm a ver com a transparência e a explicabilidade, portanto, principalmente em modelos que são modelos muito fechados, como os modelos de deep learning, etc., em que são caixas, em que nós não conseguimos perceber muito bem porque é que eles nos está a dar aquele resultado. É importante apostar muito nessa questão. Obviamente, as questões éticas são importantes. Portanto, aqui a União Europeia já tem estado a trabalhar na criação de alguns regulamentos neste sentido. Temos ali o caso do EU AI Act. Segurança e privacidade é sempre algo que temos que ter em consideração. E, finalmente, não queria deixar de falar aqui num aspecto muito importante que tem a ver com os nossos colaboradores. Portanto, é importante fazermos aquilo que chamamos a requalificação e o aperfeiçoamento das competências das pessoas com quem trabalhamos para o digital, para a inteligência artificial. Portanto, isso é algo que é efetivamente algo que tem que estar em cima da mesa. Como podemos até ver ali um pouquinho naquele estudo também, 77% dos inquiridos dizem que efetivamente é importante apostar aqui na requalificação e no aperfeiçoamento das competências digitais. Para terminar, deixo-vos aqui alguns desafios, portanto, desafios que são importantes no que diz respeito à caminhada para a transformação digital. Portanto, hoje em dia, essencialmente, as pequenas e médias empresas têm
alguns desafios no que diz respeito às estratégias e às estratégias organizacionais. Portanto, há aqui efetivamente uma grande falta de estratégia para o digital. É importante planear, é importante criar roadmaps para o futuro e perceber muito bem onde estamos agora e para onde é que queremos caminhar. A resistência organizacional também já foi aqui falada, e a cultura à mudança é algo que também tem que ser trabalhado, tem que se perceber que temos mesmo que evoluir neste sentido, e também a falta de capacidade de liderança. Portanto, estas são algumas das características destes desafios que pertencem aos fatores estratégicos e organizacionais. Depois temos outros, nomeadamente a segurança e privacidade. Portanto, continua a ser um desafio a questão da vulnerabilidade e dos ciberataques e as preocupações que ainda hoje em dia as pequenas e médias empresas têm com a segurança, com a privacidade dos seus dados, que é sempre assim algo que lhes traz algum desconforto. Em relação aos recursos e à infraestrutura, as PMEs, como todos sabemos, têm aqui alguma escassez de recursos financeiros, portanto é um desafio que é importante tentar ser ultrapassado. Desafio que depois acaba por entrar aqui um pouco na questão do acesso limitado às tecnologias, e também à questão da complexidade legal e dos custos de conformidade, que acabam por ser algo que também podem pesar bastante quando tentamos caminhar aqui para esta transformação. Literacia digital é muito importante, portanto, estes dois últimos aspectos acabam por estar interligados. Portanto, há um desafio enorme porque existem escassez de competências digitais dentro das nossas empresas, e também há escassez de dizer que, ok, é importante aprender, é importante formar, é importante termos aqui algo que nos ajude a ter uma consciência mais perto do que a formação é importante, essencialmente aqui na questão do digital. E espero não ter passado assim muito o tempo, queria só concluir a dizer que a transformação digital não é só tecnologia, portanto, vamos tentar perceber que existem vários aspectos que têm a ver com a nossa transformação digital, portanto, alguns deles estão ali que falámos, e que é um processo contínuo. Portanto, a transformação digital não tem uma agenda fixa, não começamos hoje e terminamos daqui a 3 ou 4 anos, não pode ser, porque os mercados continuam em completo alvoroço, as tecnologias cada vez mais aparecem assim do nada, com perspectivas novas, e, portanto, a transformação digital é algo que tem que estar sempre, efetivamente, em continuidade. E agradeço desde já a vossa atenção. Não sei se passamos aqui alguns... Passamos depois para... Ok.